tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Amém? Então a arca, ela estava dentro da casa de Abinadab. A arca representava a presença de Deus naquele lugar. Mas por que algo não aconteceu enquanto a presença de Deus estava na casa de Abinadab? Porque a arca ficou por 20 anos dentro da casa, jogada no canto. Então, quando Davi ele foi perguntar da arca, foi recuperar a arca da casa de Deus, né, que representava a presença de Deus, ele levantou um exército e foi buscar a presença de Deus de volta, que foi roubada. E ali, no meio daquele caminho, Uzá, né, que era filho de Abinadab, tocou na arca e foi fulminado, morreu naquele exato momento. Aí a gente para analisar o texto. Por que Uzá morreu se ele estava fazendo uma coisa boa? Se ele tentou impedir que a arca da aliança caísse? Porque a arca da aliança só poderia ser conduzida pelos tribos de Levi, o sacerdote, filho de Arão. Não poderia nenhuma outra pessoa tocar, porque era levado sobre os ombros. 4 homens tinham que levar aquela arca ali. Então a intenção dele foi uma intenção boa. Ele fez uma coisa boa, mas não fez o que Deus queria, não foi feito os princípios de Deus. Às vezes nós tomamos uma atitude boa, nós fazemos uma coisa boa, mas não uma coisa certa. Às vezes nós queremos agir de uma forma que nos agrada. Poxa, eu fiz uma coisa boa. Saul, ele fez uma coisa que Deus falou através de Samuel para que ele matasse Abimeleque e todo mundo. Ele não pegasse nada daquele povo. Então, quando Samuel perguntou a ele: que bonito é esse que eu ouço? Ele falou que por causa do povo pegou algo para sacrificar o Senhor. Aparentemente era uma coisa boa, mas não era coisa certa. Deus não queria sacrifício, Deus queria obediência. Às vezes nós estamos fazendo a coisa boa, mas nós não estamos fazendo a coisa certa. E por isso que muitas das vezes nós enfrentamos batalhas e não vencemos, nós somos derrotados. Porque a presença está na casa, mas nós desvalorizamos a presença, desvalorizamos quem está dentro da casa. Às vezes nós não estamos dando importância, nós entramos aqui neste lugar, Deus está nessa casa, Deus está neste lugar. Mas qual o valor que nós temos dado a Ele aqui nessa casa? Qual o valor que nós temos dado a Ele, a essa presença? Então a Bíblia fala que Davi pegou, depois que Uzá morreu, ele pegou a arca e levou para a casa de Obed-edom. E por lá ficou 3 meses. A Bíblia fala que Deus abençoou Obed-edom e toda a sua casa durante 3 meses. A Bíblia fala que durante o tempo que a arca estava na casa de Obed-edom, Deus abençoou a sua mulher, os estudiosos, que ela era estéril. Deus abençoou ele com filhos. Deus prosperou Obed-edom. Então, eu vejo uma palavra profética para a gente. Tanto tempo Deus permaneceu aqui nesta casa e nada, na vida de muitos, nada aconteceu. Nós temos 3 meses para terminar o ano. Foram 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom. Nesses 3 meses nós podemos fazer a diferença, nós podemos atrair a presença de Deus e podemos encher e entupir este lugar de almas, como o pastor falou. Mas não do nosso jeito, não achando que a gente está fazendo a coisa boa, mas fazendo a coisa certa, dando valor à presença e atraindo a presença de Deus para este lugar. Como o filho de Eli morreu, a mulher de um dos filhos, não sei se era de Ofra ou Finéias, disse que a glória de Deus se tinha ido embora. Por causa de quê?
Porque a presença de Deus estava ali e eles brincavam com a presença. Eles não davam valor. E Deus sempre nos exorta antes que aconteça algo. Deus sempre está falando, Deus sempre está usando alguém. Deus sempre manda um atalaia avisando do mal que vai vir. Esses dias, minha esposa falou que houve um tsunami nos Estados Unidos. Oi? Ah, o furacão, isso. Houve um furacão, mas antes de vir esse furacão, aquele povo foi avisado do que viria. Eles estavam cientes. Alguns deram ouvidos que se retiraram do local, outros permaneceram, desacreditaram do que poderia acontecer. E quando veio, aquelas pessoas que imaginaram: caramba, é verdade, está acontecendo e agora? Não dá mais tempo. É assim como o Senhor, Ele está nos avisando, Ele está anunciando. A palavra de Deus diz que no livro de Apocalipse que João anuncia as coisas que brevemente há de acontecer. O Apocalipse é um livro profético das coisas que sobrevirão ainda a este mundo, que ainda não aconteceram. Se nós estivermos dentro da casa de Deus e vivermos de qualquer maneira, chegará um tempo que o Senhor virá e cobrará, porque a presença dele estava aqui e a gente fez pouco caso da presença dele. Nós seremos cobrados por isso. Haverá um dia que ele chegará diante de mim, de você, ou nós chegaremos diante dele: Senhor, eu estava na tua casa, eu estava diante do Senhor, eu estava na tua presença. Mas de que forma nós estávamos na presença do Senhor? Do nosso jeito ou do jeito dele? Achando que estava fazendo a coisa boa ou fazendo a coisa certa? Então, Deus, Ele, naquele exato momento que Ofni e Finéias estavam no meio daqueles filisteus, Deus queria matar um sacerdote que não obedecia à sua lei. E por causa disso, até o Eli pagou o preço por causa da sua desobediência. Então, Deus, Ele está aqui. Deus está no nosso meio. Nós podemos buscar, atrair, dar valor a essa presença. Se tivesse alguém importante, se tivesse aqui um juiz, um presidente, alguém importante, como nós nos portaria diante dessa pessoa? Ninguém andaria, ninguém levantaria, todo mundo respeitaria, teria reverência àquela pessoa. Mas ao Senhor, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está acima de qualquer autoridade, de qualquer pessoa. Nós fazemos pouco caso da sua presença. Então, quando nós olhamos a diferença de Abinadab e de Obed-edom, 20 anos, 3 meses, eu estava estudando sobre Obed-edom. Obed-edom significa quê? Servo, adorador, significa o nome de Obed-edom. Então, enquanto a arca estava dentro da casa de Obed-edom, Obed-edom servia, adorava a Deus. E o que aconteceu? Toda a sua casa foi abençoada. Deus não permitiu que a sua mulher, que era estéril, não desse um filho a ele. Deus honrou. E quando Davi perguntou da arca que estava na casa de Obed-edom e deram notícia a Davi que Obed-edom estava sendo abençoado, o que ele fez? Opa, vamos lá buscar a presença de Deus para cá. Vamos buscar a presença de volta do nosso meio. Se você ler o livro de Ezequiel 8, ao capítulo 12, você vai ver que a glória de Deus estava pairando sobre o templo, né? Estava ali dentro da casa. Aí fala que a glória de Deus saiu junto com o querubim. Depois foi para o telhado e depois foi para o monte. Talvez Deus, Ele, por nós não darmos valor, Ele está se retirando do nosso meio do seu Espírito. Billy Graham, ele falou que 90% das pessoas
não perceberia que Deus retirou o seu espírito, que Deus não estava nos usando. Por quê? Porque eu sei fazer, eu sei pregar, eu sei orar, eu sei cantar, eu sei fazer. Mas se a presença não estiver no nosso meio, vai ser só gritos, e gritos vazios. Deus não ouve. Eu vou pular, eu vou saltitar, mas eu vou sair daqui a mesma pessoa que eu entrei. Então, se não houver mudança durante esses 3 meses, nós vamos estar como um saco furado. Vem, mas a gente despreza a glória, Deus também despreza a gente. A gente chama pessoas e a gente não valoriza a presença e as pessoas observam isso. Então, quando a gente começar a dar valor à presença de Deus aqui neste lugar, enquanto Ele está aqui, enquanto Ele está dizendo, batendo na porta, porque quando fala lá em Apocalipse, Ele não bateu na porta de quem estava fora, Ele bateu na porta da igreja. Ele disse: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu vou entrar e vou ser água. Ele estava falando para a igreja. Por causa de quê? Por causa dessas coisas. Então a presença de Deus, ela está aqui. Como começa o esfriamento? Uma pessoa, através de uma pessoa, ela pode contagiar, esfriar outra pessoa. Mas como acontece no avivamento? Uma se fortalece, uma busca do Senhor, e a outra vai passando, aquela brasa vai passando de uma para outra. Daqui a pouco a igreja está toda contagiada, avivada. E quando as pessoas entrarem aqui por essas portas, elas vão ver Deus está neste lugar. Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. Nós temos que, como o pastor falou, nós somos testemunhas do Senhor. Nós somos como um livro aberto. Às vezes nós falamos, nós pregamos, nós falamos muitas coisas, mas na hora de ser um livro aberto, quando a pessoa lê a nossa vida, não é nada daquilo que ele falou. O seu testemunho não condiz com o que você está falando. Deus diz: eu vou descer em Sodoma para ver se está condizendo o clamor deles, para ver se o clamor que eles estão clamando está condizendo com a vida que eles estão vivendo. Deus desceu naquele lugar e viu que não era nada daquilo que eles estavam falando. E Deus mandou fogo e enxofre, destruiu. Mas Deus também mandou um profeta dele, a Nínive. E Deus, ele chegou lá e disse: em 40 dias Deus vai destruir Nínive. E foi repetido: em 39 dias Deus destruirá Nínive. E aquelas pessoas com aquela mensagem dura de destruição, o rei daquele lugar congregou todo mundo e fez um jejum solene. Então o profeta ficou lá de cima do monte esperando Deus destruir. E ele ficou deitado debaixo da árvore. Deus foi lá, queimou a árvore com o sol. Ele despertou e viu que Nínive não foi destruída. Ele disse: se você teve compaixão dessa árvore que você está deitada, como eu não vou ter compaixão de tantas milhares de pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Por quê? Porque aquela pessoa se arrependeu. Ela entendeu a palavra. Ela entendeu o que Deus estava para fazer naquele lugar. Quando nós entendemos o que Deus tem para fazer neste lugar, o que Deus tem para fazer na nossa vida vai ser diferente. Não vai entrando, nós vamos passar esses 3 meses, ou pode chegar a 20 anos, como a Arca ficou na casa de Obed-edom ou de Abinadab, e nada aconteceu. Se você for ler a história, eles fizeram pouco caso da arca, fizeram pouco caso da presença. Eu entrar aqui neste lugar, eu conversar, eu sair, mexer no celular. Eu estou dando um pouco caso a quem está aqui neste lugar. Mas se eu entrar ali, peraí, ele está aqui, é o meu rei, é o meu Senhor, é digno de toda a glória, de todo o louvor. Eu vou buscar ele como eu nunca busquei. Eu vou me entregar a esse Deus. Eu vou sair cheia da presença dele. Então até a mulher que era estéril, Deus fez dar à luz, porque era servo adorador.
Não é que eu faço uma coisa boa, é que eu faço o que Deus quer, da maneira que Ele quer. E quando eu estava começando a cantar os louvores, quando nós estávamos ministrando, falando da glória de Deus, eu falei, ela vai pregar o Deus. Porque testifica, o meu espírito testifica com o teu espírito. Deus vai testificando o que Ele quer. Hoje nós podemos sair daqui cheio da glória, da presença de Deus e levar essa glória para a nossa casa. Nós podemos contagiar muitas pessoas, como nós também podemos botar muitas pessoas para fora do saquetel furado. Porque quando ele fala dessa passagem, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, antes disso ele vem falando do saquetel furado, que o povo trabalhava, semeava para colocar em saquetel furado. Muitas das vezes a gente evangelista somos pessoas, mas às vezes nós estamos colocando saquetel furado, por falta de falar, por que, Senhor? O que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? O que eu estou fazendo? Qual é o meu testemunho lá fora, quando ninguém me vê, quando eu estou sozinho? Porque nós somos, como Paulo fala, uma Bíblia aberta. As pessoas estão lendo a gente. Não adianta você falar de Jesus, você falar que Jesus é bom, que Jesus faz, que Jesus... Ele fala assim, e você? O que Jesus está fazendo? Qual é a mudança que está vendo em você? Se Jesus vai mudar a minha vida, por que não mudou a sua? Por que não muda o seu comportamento? Por que não muda a sua maneira de agir? Sua maneira de tratar as pessoas? Quando o Senhor entrou na casa de Zaqueu, o que ele fez? Senhor, hoje eu resolvo, hoje eu decido a mudar. Jesus não falou, Zaqueu muda, Zaqueu, Zaqueu, você vai para o inferno, Zaqueu. Por quê? Porque ele sempre sabia quem estava ali, ele deu valor àquela presença. Ele sabia que ali ele podia mudar de vida. Ele disse, hoje eu resolvo a devolver, se eu tenho defraudado alguém, devolver três vezes mais. Uma decisão dele, por quê? Porque o Espírito Santo tocou ele. Aí Jesus, por causa daquela atitude de hoje, houve salvação nesta casa. Mas um jovem rico, Jesus falou, pega tudo que você tem, né? E Deus cobre. O coração dele estava onde? Ele estava valorizando Jesus, não. Estava valorizando o que ele tinha, mas não estava valorizando a presença. O que Jesus poderia fazer para ele? Ele poderia ser o homem mais rico do que Salomão, se ele se rendesse e se desprendesse de algo que estava aprendendo ele nesse mundo. Mas ele preferiu aquilo que daria satisfação, prazer momentâneo a ele. Nós estamos habitando dentro de um corpo, uma alma que habita dentro de um corpo. Esse corpo não vale 10 centavos, mas o que é precioso é o que está dentro dele. Eu compro um produto, o frasco não vale nada. Eu compro por causa do que está dentro daquele frasco. O que é valioso não é o copo, é essa água aqui, que vai me trazer vida, que vai me manter de pé. O copo é só um instrumento. Mas o que quando Deus vem buscar, Deus diz, louco, essa noite te pedirão a tua alma. Deus não falou, essa noite vai te pedir o teu corpo, porque o corpo para nada presta. Jesus falou, essa noite te pedirão a sua alma. E o que você tem preparado para quem será? Nós estamos preocupados com as coisas aqui, mas o que nós temos preparado para quem vai ser? Este lugar é a porta do céu. Quando nós entramos neste lugar, nós estamos entrando na porta do céu, porque o Senhor está neste lugar. Aqui pode sair a tua sentença de vida ou morte, de vida eterna ou morte eterna. Porque o que o Senhor quer é a nossa alma, não é o nosso corpo. Às vezes nós valorizamos o corpo e desprezando a alma. Às vezes nós estamos dando um valor mais
o corpo, a matéria, mas a alma está gritando por dentro por socorro. Eu quero ser salvo, eu quero ir para o meu Senhor. E a gente está falando, eu quero viver nessa terra, eu quero comer o melhor dessa terra, eu quero viver nessa terra. E a alma está gritando pela presença, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo sendo derramado dentro de nós. E hoje nós podemos ter essa oportunidade, né, de sair daqui cheio da presença de Deus, pedir a Deus a glória deste lugar, para que quando as pessoas entrem ali, ela sinta agora, ela seja curada, ela seja liberta, elas sejam salvas. Senão do que adianta nós falarmos, pregarmos e fazer estratégia, fazer isso, fazer aquilo e expulsar a presença? E quando a glória foi derramada sobre a casa de Obed-edom, houve cura, houve transformação, houve milagre. A gente está trocando as coisas. Jacó, despertando do seu sono, disse: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Porque nós entramos dispersos, nós entramos preocupados, nós entramos ansiosos, preocupados com o que a gente vai fazer amanhã, com o que a gente vai comer, preocupado em ver um amigo, preocupado em falar. Mas quando nós entramos neste lugar e falamos: o Senhor está aqui. Glória a Deus. Ele está neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Se o Senhor está neste lugar, quantos anos nós estamos neste lugar? O que tem acontecido diferente? Então vamos fazer, como o pastor falou, vamos fazer diferente. O Senhor é para mim, o Senhor é o meu Senhor. Meu Deus, até hoje eu estava desprezando a tua presença, mas a partir de hoje, Senhor, eu quero viver diferente. Eu quero que esses 3 meses que antes do final do ano sejam os melhores meses da minha vida. Ainda que os 7 meses não foram, esses outros meses não foram, os 10 meses, mas os 9 meses, 10, os 12 meses. Esses 3 meses sejam os melhores. Eu vinha alcançar coisas que eu não alcancei, mas nesses meses eu quero alcançar. Como a vida está de 20 anos e não alcançou nada, mas Obed-edom em 3 meses alcançou tudo o que Abinadab poderia alcançar. Por causa ele era servo, ele era adorador. Jesus, ele foi na casa de Marta e Maria. Se você for ver na Bíblia, tem vários exemplos de pessoas que valorizaram a presença e pessoas que fizeram pouco caso. Maria se colocou aos pés de Jesus e a Marta estava preocupada por muitos fazer. Estava fazendo uma coisa boa, mas Maria estava fazendo a coisa certa. Ela não estava errada, ela não estava pecando, ela queria agradar ao Senhor, ela não estava agradando, fazendo comida, fazendo coisa boa para o Senhor. Mas o Senhor vira: Marta, Marta, porque você está preocupada com muitos fazeres. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Às vezes nós estamos falando, julgando a outra pessoa, mas ela está escolhendo a boa parte. Você está preocupado com muitos fazeres, mas ela está escolhendo a boa parte, está clamando aos pés de Jesus. Ela está alimentando a sua alma, o seu espírito. Ela está saindo ali revestida, recebendo o que Marta não recebeu. Havia 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os 2 estavam na mesma sentença. Aí um blasfemava e o outro deu valor quem estava ali no meio deles. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Os 2 não poderiam entrar no reino de Deus. Os 2 não poderiam sair dali justificados, mesmo que a sua carne fosse perecer, mas a sua alma seria salva. Porque um deu valor à presença, um entendeu quem estava no meio deles, o outro pouco se lixou. Se tu és o Filho de Deus, tira a gente daqui.
Ele estava preocupado em resolver naquele momento. Ele estava preocupado com a sua vida na terra. Mas aquele outro entendeu que quando ele desligasse daquele corpo, ele entraria na glória do Senhor. Lembra-te de mim, o Senhor disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluia! Que coisa maravilhosa é essa? O tempo está passando depressa, já está chegando o final do ano. E a gente não está percebendo. Talvez Deus ele está nos despertando antes que Ele tire o Espírito dele de nós. Antes que a glória ela vá para os querubim, vá para o teto e depois vá para o monte. Talvez aquele sacerdote, aquele homem que estava no templo não percebeu isso. Mas Ezequiel percebeu. Porque Deus estava falando com ele, talvez ele continuava pregando, falando, fazendo coisas, mas sem a presença de Deus, naturalmente, porque ele sabia fazer. Mas a glória de Deus já não estava mais ali naquele lugar. E quando a presença de Deus está aqui, vamos valorizar, vamos buscar, vamos derramar o nosso coração como se fosse a última vez. Como diz aquela canção, uma chance como essa, talvez eu não tenha mais. Se tiver de gritar, eu gritarei. Se tiver de chorar, eu chorarei. Talvez o Senhor está nos dando chance. Quando o Senhor disse para Eva que eles iriam morrer, eles não morreram no exato momento. Mas já começou o processo da morte. A morte ela é lenta, em certos casos. Então ele começou a morrer sem que ele percebesse. Comeu, nada aconteceu. E o Senhor disse que eu morreria. Eu estou vivinho aqui. Eva está viva, não aconteceu nada. Mas já começou o processo da morte deles, lentamente. Abriu os olhos da maldade. O pecado